Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no terceiro episódio da primeira temporada do Pod Adex. E hoje nós estamos aqui, meus queridos, com dois convidados ilustres, né, Luana? Exatamente. São bênçãos do Senhor em nossas vidas. Que esse episódio de você seja edificado aí na sua casa. Meus irmãos, e antes de apresentar os nossos convidados, já queria pedir para você seguir o nosso canal do Pod Adex, para você também compartilhar o vídeo, curtir aí, fazer aí todos os procedimentos aí e ativar. O sininho. Exatamente. Ativar as notificações, porque, gente, vocês acreditam que tem hoje usuários que assistem o podcast e não segue? Meu Deus do céu. Então, faça isso, meus irmãos. E hoje, quem está conosco é os nossos irmãos Rafael Caetano e a nossa irmã Cássia Menezes. Dá uma palminha, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de nós começarmos, como vocês sabem de procedimento, né? Nossos irmãos vão estar fazendo as breves apresentações. E vamos começar pela nossa querida irmã. Primeiras damas, né, cara? Primeiras damas, exatamente. Nossa irmã Cássia Menezes. À vontade, irmã Cássia. Seja bem-vinda. Gente, obrigado, né, pela recepção. Sou Cássia Menezes, missionária, ali da cidade de Votuporanga. Congrego na Assembleia de Deus Tudo Se Fez de Novo. Não sou de falar muito a minha idade, mas eu tenho 27 anos, somente isso. E estou na caminhada cristã aí como pregadora, já vai fazer 8 anos ministrando o evangelho por várias cidades do Brasil. Ô, glória. E o Rafael. Rafael? Vamos lá. Eu sou o Rafael Caetano, sirvo ao Senhor em Mirassol, na comunidade Crescer. Temos tido o privilégio, pela parte de Deus, de ter tido uma nova oportunidade de vida e vivo hoje por esse propósito. Anunciar que Jesus Cristo é o único que vive, reina e voltará. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa. Bom, esse episódio, ele é muito importante para nós, justamente porque é sobre cumprir o ID do Senhor no dia a dia, né? E que não é fácil, a gente tem muitas renúncias. E nós preparamos esse episódio justamente para quem quer ir ao ID, né? Quem quer estar nesse campo missionário. Bom, eu vou iniciar as nossas perguntas. Eu quero perguntar para Cássia. Cássia, qual que é a dica que você dá para quem está no início, né, do ministério, começando o ministério novo? O que você orienta essa pessoa que está no início? Nesse desafio, né? Para quem está começando, com a minha visão que eu tenho hoje, eu orientaria sentar muito para ouvir. Porque nós estamos vivendo uma época, né, muito boa, onde Deus tem levantado muitas pessoas, muita gente boa. Até comentava esses dias, Deus está levantando uma geração nova aí. Só que Verdade. acaba que pelo fato de Deus levantar, a pessoa ela quer iniciar de uma vez. Acha que o romper ele tem que ser muito rápido. E o romper, ele é feito por etapas. Exatamente. Então, o conselho que eu daria hoje é: sente para ouvir, tenha um pastor, né? Leia muito a Bíblia, pelo amor de Deus, leia muito a Bíblia. É o primordial. É a palavra. E um conselho que talvez ninguém me deu no começo, que eu daria hoje, é: respeite seus limites. Ninguém vai começar pregando daquela forma assim, caramba, aquela mensagem explosiva. É um passo de cada vez. E é interessante, né, irmã, que hoje, principalmente os jovens, né, que têm esse desejo, esse anseio de pregar, se apegam muito a isso, ao perfeccionismo. Muitas vezes, né, Rafael, aquela oratória de um pregador famoso, né? E isso muitas vezes cria um bloqueio, né, irmã Cássia? Isso. E não imitar ninguém, né, Rafael? Seja você. Os outros já estão aí. Você precisa da tua identidade, da tua marca. Tenha como referência, é diferente de imitar, né? Pegando esse caminho aí, vai longe. Exatamente. Meus irmãos, bom, Rafael Caetano, ele está aqui, é um pregador itinerante da palavra do Senhor, cheio de Deus aí. Nós temos algumas perguntas dentro desse contexto, né, da parte da vivência da pregação, né? E uma das coisas que nós vemos acontecer muito, Rafael, é um pregador muitas vezes até de longa estrada, né? Tá ali, tem uma palavra boa, mas peca em alguns detalhes. Eu queria te perguntar o seguinte: a tua opinião sobre aquele pregador que entrega uma baita de uma mensagem, mas extrapola muito o horário ali do culto? O que é a tua visão a respeito disso? Pode ultrapassar esse horário?
Não, Pra deter. o ideal, eu falo assim, tudo é feito com regras, né? Tudo que Deus faz dentro de regras. Isso. O ideal é cumprir. Tem certas situações que foge do controle da gente. Quando o Espírito Santo decide Isso. ver esse culto que começou nos Estados Unidos e nunca mais acabava. Uhum. Mas eu falo o seguinte, o que acontece? Muitos pregadores, Deus entrega algo para ele e ele quer complementar com algo dele, é onde ele extrapola. Exatamente. Se Deus te entregou e foi para 15 minutos, faça o que Deus entregou. Sai não do fica espírito, né? isso, porque a pessoa quer ficar rodeando, quer ficar preenchendo espaço e não vai conseguir. Exatamente. E aí é onde vai ficar cansativo. É nítido quando você vê que a pessoa perdeu o fio da meada. Uhum. Eu, quando fui pregar a primeira vez na minha vida, me convidaram para pregar. E aconteceu muito em cima disso que a Cássia falou. O início de tudo, a gente sem experiência nenhuma, e eu sempre, no que eu fui buscar, nem fui na letra. Muito medo, muita insegurança, jejuei semana inteira, orei, fui para monte, fiz tudo. Montei um esboço que eu acho que tinha mais folhas do que a Bíblia. O irmão me passou a palavra 8h20. Eita. Era um culto de homens da nossa igreja. Ele disse assim, ó, até as 9h10 você me devolve. Eu falei, amém, aquele esboço, e eu já falava em público, trabalhava com venda. Falei, é pra mim isso aqui. 8h27 tinha acabado tudo. Não tinha mais Meu nada pra Deus. falar. Imagina. 8h20 não tinha mais nada. Acabou. Tudo que eu anotei tinha ido, já tinha falado. Ó, e eu vou falar uma coisa pra você. Aconteceu igualzinho comigo. A primeira vez que eu fui pregar, meu Deus, elaborei um esboço, a coisa mais linda. Tudo lindo. Irmão, me deu 30 minutos. Eu falei, mas 30 minutos, irmão? Vai dar nem Você tempo. tá me tirando, irmão. Fazer um congresso. Tem que ser uma hora Não, e meia, né? em 15 minutos. Sim. Não tinha mais nada. Não, vai embora. Tô com tudo. Catawino. Cadê o louvor? Vem o louvor. Mas sobre o tempo, porque assim, tem o tempo. A gente não pode extrapolar. Como pregador, nós temos que ter uma preocupação muito grande com Exato. isso. Porque às vezes você, por mais, mas eu tô pregando, é a palavra, mas você vai gerar uma série de outros problemas dentro da igreja. Uhum. Principalmente o itinerante. Eu não sei o dia a dia, eu não sei como funcionam as coisas, como é a regra. Às vezes o pastor cobra os irmãos da igreja em horário, aí vem um itinerante, extrapola, passa todo o tempo. Então tem que ter ordem, decência, tem que ter um cuidado com os erros. E o engraçado, né, pegando só um atalho, que também tem um polo inverso aí, né? De, por exemplo, a direção do culto não dá aquele tempo hábil para a palavra, igual já aconteceu em outro ministério, né? Graças a Deus. E no congresso de jovens, eles darem, tipo assim, o culto ia acabar meio-dia, no congresso. Passaram a pregação pro pregador 15 para meio-dia. E Já aí? aconteceu isso com 15 vocês? minutos. Meu Deus. Que acontece muito. Dá um tempo, né, escasso. Isso. Tem toda a temática, tem toda uma ordem oculta. A pessoa extrapola ou importunidade, ou várias outras coisas. E aí, ainda na hora da mensagem, deixa enfatizado que é a melhor parte do culto. Isso, Uhum. aquilo. Chegamos à melhor Aí vem parte. o pregador, 15 minutos, Não, 10 eu me- minutos. E assim, pra gente, no meu caso, a mensagem que Deus me dá, ela tem um corpo, ela tem um braço, não é um negócio. Ela é montada assim, em cima, porque Deus trata com a igreja, vai trazer algo. E, sim, 15 minutos, você coloca o pregador num estreito É terrível. só ler o porque- Salmo Introdução. 23 e É. amém. Introdução, né? Se fosse na minha primeira vez, eu ia agradecer. Eu dava 7, ainda devolvi, ainda dá tempo. Mas Fazer hoje em apelo, dia- orava, né? Não, aconteceu um fato muito interessante, um congresso que eu fui ministrar. E a congresso sabe que tem bastante oportunidade, Isso. vem caravana. Uhum. E aí me chamou, né? Vamos ouvir a melhor parte. Eu tinha 1 hora para pregar, me lembro, 1 hora. E chamaram uma pastora que estava, até ela tinha tomado a tribuna para orar. A irmã, a pastora, ela pregou 20 minutos. Ela pregou, ela orou, ela pulou. Aí eu peguei, me sentei e fiquei olhando. Falei, Jesus, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou falar, né? E aí a gente acaba que tem que manter aquela ética, fala, irmãos. E ela não era pastora da igreja, né? Acaba que é complicado também pra gente nesse sentido, né? Verdade. Ó, assim, eu sei que vocês veem muita curiosidade por onde passa, né? Curiosidade. Mas eu queria falar assim, durante o ministério, houve fatos engraçados com vocês? Assim, que você fala assim, Lana, segurei o riso, não ia perder a graça. Vocês lembram de alguma coisa, assim, pra... A Cássia já tá rindo O ali, Rafael vai começar, vai, Rafael. Não, tem. Assim, nem só. Eu já vi muitos. Eu vou dizer, é duro que é até delicado falar, mas muitos manifestações espiritual Hum. que você olhava assim, sabe?
Ó, aconteceu um fato. Tem que abaixar a cabeça. Aconteceu um fato comigo interessante. Dá pra ver, eu acho que é a câmera ali, que eu sou cadeirante. Uhum. Vocês conhecem meu testemunho? Sim. Sim. Meu testemunho foi devido... Eu estava indo para o trabalho, fui desviado de um animal na pista e sofri um acidente e me tornei cadeirante. Após Sim. isso. Eu na igreja, ele ia ministrar, veio uma mulher, olhou em mim e disse assim, ó, Deus me mostrou você o dia todo. Falei, amém, irmã? E Deus manda dizer para ti, não se vingue. Porque eu tô tratando com aquele que te deu um tiro e pôs na cadeira. E Deus me disse que você tá com vontade de se vingar. Misericórdia. Só que a hora que ela Jesus falou amado, isso, meu de verdade, Deus. eu segurei porque eu queria dar uma crise de riso. Que eu falei, meu Deus. Aí eu baixinho falei, irmã, eu tô na cadeira de roda porque eu sofri um acidente de carro, tava indo pro trabalho, não foi Meu bem. Deus do céu. Terrível. Terrível. O clima que tava meio tenso, aí ela virou e falou assim, eu sabia que era eu, não era coisa de Deus. Virou as costas e foi embora. Meu Aí eu Deus. não aguentei o riso, aí fiquei rindo. Entendeu? Aí me coube dar risada e pedi, Jesus. Socorro, Deus, Entendeu? meu pai. O Ramon tava com você? Não, graças a Deus não. Deixa o Ramon É, longe. Misericórdia. Deixa o Ramon longe. Então, os fatos, né? Meio engraçado. É bem engraçado. Tanto que eu viajo muito sozinha e eu não sou casada ainda. E acaba Vocês que... entenderam ainda, né? E acabou... Tá lá na Pega a busca. visão, irmão. Ainda, Pega a né? visão. No tempo de Deus. Então, Amanhã. assim, o que é mais engraçado é que às vezes as pessoas elas querem nos dar uma profecia, querem forçar a via profética. E teve uma vez eu estava num culto e desceu uma irmã, eu estava sentada e eu gosto de sentar a cabeça baixa. Ela chegou em mim com aquela autoridade, sabe? Assim, eu falei, nossa, de Deus mesmo. Ela apontou para mim e falou assim, vou colocar você e a tua família, o teu esposo. Ó. E foi falando, Eita. filho. Eu falei, vixe. Ó. Aí eu olhei, abaixei a cabeça assim, e eu fiz assim pra rir, mas eu ria. E ela achou, e ela foi crescendo, porque ela achou que aquilo ali Que você era tava de recebendo. É Deus. resposta. Tô Meu tratando Deus. com ele. Aí eu fiquei quieta. Aí no final do culto, a pastora chegou e falou, irmã, a missionária é solteira. Imagina. Ó, Meu Deus. Agora sim, a pergunta foi pra vocês, só um fato que aconteceu A gente também. Tem essas Vocês experiências. devem, né? meu Com Deus. certeza. Na verdade, não foi bem comigo, né? Há uns vários anos atrás, eu namorava uma moça, né? E ela tinha uns problemas familiares lá. E a mãe dela não era cristã, tinha uns problemas psicológicos lá, enfim. E nós estávamos lá fazendo uma vigília na casa dela. E nisso foi um irmãozinho lá, que eu não sei de onde que ele surgiu, que depois que a gente orou, levantou, louvou, tudo, ele pegou do nada e falou assim, irmã, você apontou para a mãe da moça. Deus está me mostrando que a irmã tá com câncer no sangue. Meu Deus. A mulher, cheia de problema psicológico, mas já caiu no chão, chorando. Ai, meu Deus, socorro, meu Deus. perigoso, Aí né? ela tinha 3 filhos. Aí os filhos foi lá, Perigoso. agachou no chão, abraçou ela. Aí eu acho que o irmão viu que o negócio ficou feio, aí ele bradou, mas Jesus tá curando agora. Aí todo mundo... Glória. É, ainda bem, Deus curou ainda. Ah, né? meu Deus do céu. Gente, Rafael, é o seguinte, Vamos lá. a gente Já. sabe da caminhada que vocês têm percorrido aí na obra do Senhor. Tem muitos desafios. Desafios que alguns você já contou no seu testemunho, mas eu quero que você possa enfatizar os principais desafios que você tem enfrentado nesses tempos de hoje em cumprir o ID do Senhor. Que engloba, né, quem vai iniciar. Que fala Sim. assim, olha, vocês se preparem. Sim, a minha maior batalha é contra eu mesmo, todos os dias. Sim. A minha maior luta é contra o carinha que aparece no espelho a cada manhã quando eu vou lá lavar meu rosto, escovar os dentes. A minha maior batalha é com ele. É pra ele que eu não posso perder. Isso. Porque assim, você tá na caminhada, você tá cumprindo o ID, mas a vontade de desistir vem, as frustrações vêm. Verdade. Isso tudo só vai te tomar se você perder para você mesmo, se você for envolvido por isso, quiser tomar decisão em cima disso. Então, para quem está iniciando, esteja preparado para a frustração, esteja preparado para a solidão, esteja preparado para os momentos que a ingratidão vai chegar. Mas se quem te ordenou foi Deus, não desiste não. E eu digo, o ID é a única ordenança que Jesus deixou. Ide por todo mundo e Glória a Deus. Pregar. Pregar o evangelho. então, esse negócio de eu ser do corpo de Cristo, eu ser um cristão e não pregar, eu tô deixando de cumprir o que ele pediu, tem que ir pregar. Só que muitas pessoas acham que o ir pregar é aqui, é com o microfone, é num púlpito, não. É na fila do banco, Qualquer lugar. é qualquer lugar. Se nós somos sal e somos luz, é qualquer lugar, temos que cumprir isso. E sabendo o que estamos fazendo para quem? É aqui o detalhe. Pra Cristo, né? Entendeu? É Se verdade. é para ele, pode todas as coisas desabar, que se é para ele, vai valer a pena cada instante. Então, meu maior desafio é eu vencer o mesmo dentro disso, porque tem momentos que a gente cai na besteira de tirar os olhos do foco real, que é ele,
querer olhar para as demais coisas. Não adianta, é pancada, né? E a questão é que se você resistir a isso, não tem jeito. Por um caminho ou por outro, você vai ter que seguir segundo a vontade de Deus. Se for ali, não for pelo amor, vai ser meio que pela dor ali. É certeza. estreito, meu pai do E céu. você, Cássia, passa Olha, por muitos desafios. É muito interessante isso que o Rafael falou, porque, de fato, o nosso maior desafio é vencer a nós mesmos. Sim. Há uma fala que Jesus ele fala, né? Quer me seguir? Venha após mim, tome a sua cruz diária, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E nós temos os nossos desafios. O nosso maior desafio é vencer a nós mesmos, é a nossa humanidade. E esse vencer a nós mesmos, além de vencer o pecado, porque nós estamos dentro dessa obediência de pregar, e acaba que a gente se torna referência por onde nós passamos. Hoje com a rede social aí, que graças a Deus é uma oportunidade ferramenta muito absurda, boa, uma né? ferramenta. Só que acaba que a rede social ela acaba te expondo muito. E nós precisamos vencer a solidão, né? Realmente nós precisamos vencer os nossos medos, porque nós também temos medo. A pessoa olha pra gente em cima de uma tribuna pregando. E tem vezes na caminhada, né, Rafael, que nós pregamos aquilo que nós precisamos receber. Sim, com certeza. Às vezes você que está precisando de algo e você sai para entregar aquilo debaixo da palavra. Quantas vezes nós precisávamos de um milagre É isso. e a gente sobe no altar com aquela autoridade de Deus e entrega. Fala, Deus vai fazer, Deus Isso, vai é cumprir. Meu Deus. E quando Deus, eu sinto, né, a presença do Espírito aqui, Glória a Deus. do Espírito Santo, quando a gente começa a caminhada, Deus, ele nos molda. E o molde de Deus, ele não é tão romântico, como dizem Uau. por aí. Dói muito. É. E já teve vezes na caminhada cristã que eu cansei de pegar a estrada, ia chorando, Sim. enxugava as lágrimas, subia no altar, pregava a mensagem, terminava de pregar, atendia ali as pessoas, orava, entrava dentro do carro e voltava chorando. E dizia, Deus, eu não estou conseguindo entender Sim. o que o Senhor quer, mas eu só preciso obedecer a tua voz. Meu Deus. É isso. E assim, você já teve nesses IDs algum preconceito por não ser casada ainda? Dentro da igreja, não que eu fiquei sabendo, né? Não que chegou Nunca- até mim. nunca ninguém- Não. Assim, acaba que as pessoas falam pra mim a sua postura de uma mulher casada. Porque eu prezo muito por isso. Eu acho que é tudo com decência e ordem. Isso. Então acaba que eu me preservo mais um pouco nesse sentido. Sim. Então, os ambientes, o modo de agir, o modo de falar, eu tomo muito cuidado. É o exemplo, né? Isso. Eu tomo muito cuidado porque a gente é muita responsabilidade. Sim. Pregar a palavra é muita responsabilidade. Exatamente. E eu ainda creio que o cristão genuíno, aquele que serve a Deus, quando outras pessoas, até as pessoas do mundo, quando bate o olho assim, já fala, não, opa, Sabe. você é diferente. É o que o Rafael falou, Sendo assim, solteira ou casada. diferente. Uhum. Não é só pregar com o microfone na mão, né, Não, Rafael? não, É pregar sem o microfone, porque Porque às vezes pregação é sem ele, né? Sim. a maior mensagem de Jesus, ele pregou para um homem só. Uhum. Eu te fiz Nicodemos. essa pergunta, assim, mais pessoal, porque eu já vi em igrejas de pastores, né, na qual houve esse Preconceito, né? Preconceito, né? Acaba que hoje em dia, as igrejas, quando ele vai chamar alguém para pregar, eles puxam a ficha dessa pessoa. Rede social. Uhum. né? Tá Rede muito, social, o que você posta. Às vezes liga pro teu pastor, já aconteceu. Sim. Né? Quem é a missionária? Porque a gente tem que ter um cuidado também, né? Com quem tá levando para a igreja. Exatamente. Então eu Exa- apoio muito a questão quando o pastor faz Exatamente. E isso. assim, a gente até vê hoje, nem precisa citar, né, quem, mas que as pessoas sabem de casos aí de cantores, até pregadores que você via que era uma benção nos clipes, de repente descobre cada absurdo, Vamos né? pular, Secreto. senão não. entra muito a Não fundo esse condiz. secreto. Rafael, dentro dessa questão da pregação, do que você tem vivido, acredito que você é do mesmo tempo que eu, que determinados cultos ficam marcados na nossa vida, né? Sim. Marcados assim. Sim.
culto que era para ser um culto, de repente vira uma vigília, vira aquele manto, assim, sabe? Eu queria te perguntar assim, você já vivenciou, alguma experiência que você já vivenciou dentro desse âmbito, de você estar pregando em alguma igreja, algo sobrenatural acontecer ali, num culto que era uma vigília, e sim, enfim, algo tremendo. Eu já vivi muitas experiências muito especiais na minha vida, nesse tempo de ministério, mas teve algo que, essa pergunta é muito boa, que teve algo que marcou demais. Me convidaram para pregar para adolescentes, numa denominação aqui em Rio Preto. Só que quando eu cheguei, acho que o que eu tinha mais idade lá tinha 10, 11 anos. Então era de 7 a 10. E eu cheguei, pensa numas crianças que estavam ligadas no 220. Eita. Aí os irmãos montando o som, eu cheguei antes e eles não parando. Criança, né? E não parando e correndo, e um relava no outro, pega, correndo no ambiente, tudo e tal. E eu pensando, Jesus, o que vai acontecer? Você aqui? falou Então, 220, achei que os irmãos estavam no manto já, Falei pra dos minha crianças. esposa ainda pra Michelle, eu vou ter que dar uma de professor, bater na mesa e falar, agora silêncio. Aí tá lá, a hora que começou os louvores, essas criancinhas sentou tudo quietinha, não dava nenhum pio. Desligou o celular, parou de brincar, tudo sentadinha lá. A hora da palavra foi algo, isso eu não esqueço nunca, sinto até emocionante. Até Na hora de eu arrepia. pregar, eu com a cadeira de roda, eles saíram todas das cadeiras e ficaram sentados em volta de mim. Nossa. O tempo inteiro eu pregando, eles tudo assim. Nesse dia teve batismo. Sim, em meia palavra, não pus a mão, não. Meio da palavra, criança sendo batizada no Espírito Santo. Que Criança lindo. com 12 aninhos, Eu falando que estava sendo curado de depressão, de vazio na alma. Tudo com o poder da palavra, sabe? Sim. Então foi algo assim, hora que eu vi, porque infelizmente a gente cai na besteira de gerar expectativa em cima de ambientes. Você chega no ambiente e diz, e Deus é especialista em tratar isso com a gente. É isso. Quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, essas crianças vão nem dar atenção para a palavra. E o que eu tenho para oferecer é a palavra. É isso. Todas as vezes que eu vou a algum lugar, sou convidado, o que eu vou levar é a palavra. É isso. Se em meio à palavra Deus quiser revelar, Deus quiser curar. Não, eu, Rafael, sou instrumento para levar a palavra. E Deus me surpreendeu de uma maneira tão linda para encerrar. Na nave da igreja, e eles colocaram a gente numa salinha. Na nave estava tendo um trabalho para os pais. E eu não sabia, eles precisavam de alguém, em vez de ficar cuidando das crianças, eles levaram um pregador também. Pro final, terminou o trabalho dos pais, vieram todos para dentro da sala que estava tomada aquelas crianças. Glória a Deus, meu Deus. E aí então, já mudou, já emendou tudo, e pai e filho, um negócio, um trabalhar muito grande. Então é algo que marcou muito, até para eu ser tratado, para não querer gerar expectativa em ambientes. Nossa expectativa tem que ser totalmente, totalmente em Deus. O segredo é isso, espere pouco de você, nada do próximo e tudo de Deus. Glória a Deus. Porque se você esperar muito de você, você vai se frustrar. Ficar esperando muito dos outros, piorou. Verdade. É pouco. A gente tem a nossa parte, vou esperar pouco de Deus, mim. mesmo. E é Deus, é tudo É tudo ele. Então, marcou muito a história da minha vida. Nossa, Isso que daí. bem. Meu Deus. Teve alguma Uau. coisa, Cássio, que te marcou também? Olha, em relação à pregação, sim, várias vezes no decorrer da caminhada, no meio da palavra, o Senhor se manifestar. Sim. A glória de Deus invadiu o ambiente. Até teve uma vez que eu fui pregar e algo muito poderoso aconteceu. Eu tava introduzindo a mensagem e a glória de Deus entrou assim e tomou o ambiente, sabe? Só que o que mais me marcou nessa que o Rafael falou, a questão de esperar tudo de Deus, não foi em relação à igreja e em relação à questão da pregação. Sim. Foi em relação a mim mesma, né, pessoal. É uma experiência muito pessoal. Como eu disse no começo, vai fazer 8 anos em dezembro que eu costumo dizer que eu comecei a aprender a pregar. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Sim. E acontece no meio desse id, né? Porque a id é se movimentar, é ir dentro da obediência, que é ouvir a voz de Deus, que nós acabamos, e isso que eu vou falar aqui é uma experiência muito pessoal, que nós acabamos nos envolvendo com a obra de Deus e não nos envolvendo com o Deus da obra. Isso. Porque há uma diferença entre você se envolver com a obra de Deus e você se envolver com o Deus da obra. E uma experiência muito profunda, minha mesma, foi que depois de 8 anos, eu tive uma experiência com Deus que eu nunca havia tido, ministerialmente falando. Porque a gente que prega, nós acabamos entrando dentro de um automático. Me entenda bem, não é um automático espiritual, é um automático de viagem. Uma viagem atrás da outra, uma viagem atrás da outra. E acaba que você entra no automático. E houve um dia,
quando Deus me chamou para essa questão, né? Depois a gente vai falar mais para frente, essa questão de cuidar de mim na íntegra, foi muito difícil. Porque eu não queria esse cuidado de Deus. Eu resistia, eu falava, não quero, eu quero trabalhar, eu quero ir casinhar. Porque isso é colocado na nossa mente. E eu tinha muita dificuldade de permitir que Deus cuidasse de mim em relação a financeiro, a tudo. E houve um dia que, depois de uma pregação, Deus me levou para casa, me tirou os amigos, eu estava sozinha na sala e eu questionava muito a Deus, comecei a chorar. E a glória de Deus entrou ali, eu senti a presença do meu pai e eu me lembro que eu sentei no sofá da minha sala e eu disse assim, Deus, me perdoa. Porque em 8 anos de caminhada, quase 8 anos de caminhada, eu não fui filha. Nossa, é forte. Eu fui sua funcionária. Porque eu achava assim, Deus tem que me dar conforme eu trabalho. Então, a experiência maior que eu tive com Deus foi pessoal. Porque não adianta a gente falar sobre fé se a gente não viver fé. É de dentro para fora, É. né? É isso. Deus, é forte. E assim, como que identifica o chamado? 8 anos Nessa trajetória. Como que é identificar? Não, é Oh. natural. Não, assim, Sim. Eu fiz até trouxe umas anotações aqui, né? Porque, assim, esse servir... Agora ela vai começar a pregar, Rafael. Não. Olha o esboço aqui, ó. Não é esboço, Vamos. mas esse serviço é trabalhar em favor de alguém. Quando o Senhor, ele nos chama, Sim. é diferente. Porque pelo menos comigo, o chamado de Deus aconteceu, eu aceitei Jesus e foi muito rápido. E esse chamado para pregar. As pessoas falam assim, mas qual é o meu chamado? Né? Que o Rafael até falou aqui. Não é só pregar com o microfone na mão. Eu gosto do que o apóstolo Pedro escreveu, que ele fala lá na primeira epístola, capítulo 4, eu trouxe aqui, que ele fala assim, ó, servir uns aos outros de acordo com um dom que cada um recebeu. Sim. Né, Rafael? É um dom. Isso. Essa questão de pregação que Deus nos deu é um dom. Então, eu tenho a plena ciência, como acredito que o Rafael também tem, que Deus nos deu esse dom. E como é que você identifica? Deus fala com você. Ouvir a voz de Deus, né? Da mesma forma lá que Deus falou com Samuel, Samuel. Deus fala conosco. E Deus falou comigo. Eu estava na faculdade, na sala de aula, e eu me lembro que eu estava me preparando para ser engenheira civil. Eu estava no 4º ano da faculdade, minha família, uma bênção. Só que minha família não era cristã. E acabou que quando Deus fez esse chamado específico, ele disse assim para mim, dentro da sala de aula, fazendo uma prova, eu ouvi a voz do Espírito Santo e falou assim, você nasceu para ser pregadora. Eita. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, ver se alguém estava falando comigo, eu ouvi de novo, você nasceu para ser pregadora, eu vou te levar para as nações e eu vou cuidar de você. Meu pai. E aí como é que você faz? Cheguei em casa, e aí eu fui falar para minha vovó, Deus falou comigo. E Deus disse para mim que eu vou ser pregadora. A minha avó disse, não, você vai ser engenheira. Estou eu aqui fazendo. Então eu aqui pregando a palavra de Deus. Automaticamente, eu acho que Deus vai nos cercando, né? Sim. Eu vivo É mesmo. Cerca. hoje promessas que foram feitas há 20 anos atrás. Olha só. Num tempo que a primeira vez que me falaram sobre eu ser um pregador, Deus usou alguém, eu mal sabia caminhar dentro da Bíblia, eu nem sabia onde tinha nada na Bíblia. Meu Deus. Eu ia, pertencia à Aham. igreja, tinha mais um. Se falasse tanto que a primeira vez que eu preguei foi 7 minutos, né? Então, eu vivo hoje cumprimento de promessas que foram feitas lá atrás. E geralmente é assim. Igual a Cássia disse, Deus vem com a promessa do propósito dele para nossa vida num cenário totalmente contrário do que a gente... Meu Deus. É totalmente diferente. Ele está Verdade. falando de algo e ela estava no cenário da engenharia. Quando Deus me falou de pregar, meu Deus, eu trabalhava, era representante, então dentro de mim eu tinha certeza que ia ser um mantenedor da obra. Uhum. Tanto que pós-acidente, continuei trabalhando depois e achei. Em 2018, Deus claramente disse, você achou que você ia ser um mantenedor da obra, é a obra que vai manter você. Deus Você vai ser o mensageiro. mensageiro. E aí, a partir dali, foi onde eu abri mão de tudo, sonhos, projetos, para viver tudo que Deus, É um romper, Deus né? tinha e tem para mim, né? Uhum. Mas é um cenário muito estranho, não, muito impactante, que Deus sempre nos traz as promessas num cenário totalmente contrário a ela, né? Sim. Dentro dessa questão, tem uma curiosidade, né? Porque tem as pessoas que têm o chamado, igual Sim. vocês, que Deus designou para isso, para o chamado. Mas tem pessoas também que buscam o dom adquirido, né? Sim. Fala, não, eu quero ser pregador. Sim. É. Aí
vai lá, começa a estudar, pregar. Na visão de vocês, diante de Deus, como que isso chega, sabe? Porque não é um chamado, é aquilo que a pessoa Sim. corre atrás, quer, né? Muitas vezes até por um status, né? Eu assim, todos os pregadores que eu conheço por chamar, desde a casa, todos meus amigos, todos eles, sempre quando a gente conversa e pergunta, você gostaria ou queria ser pregador, todos dizem não. Não. A grande maioria... Tá bem respondido. A grande maioria diz não. Você se imaginava Você se hoje? imaginava? Não. Não. Eu, toda vez que recebo um convite para pregar, minha esposa não está hoje aqui, mas ela sabe. Eu fico impactado porque eu falo, Deus, como que o Senhor, assim, fez alguém que não me conhece, não convive comigo, me chamar para uma honra dessa? Porque é algo muito sério. Ministrar a palavra nunca pode ser tratado como algo normal. É algo muito especial. É Deus falando com o seu povo, com a noiva. Então, era um negócio que jamais... Tem gente que... Porque a gente vai pregando... Aí automaticamente você consegue lidar mais com as emoções. Mas até hoje a mão sua, tremo. Toda a minha mensagem, se observar, antes de eu pregar, a primeira coisa que eu faço é orar. Irmão, não estou orando pela igreja, estou orando por mim. A igreja está ouvindo, eu clamo, mas é Deus, controla porque mexe com a gente. Que é algo muito poderoso. E tem muita gente que quer tanto, mas com o propósito errado, Nossa, que é onde se perde. O querer ser um pregador, ok, é lindo até. Estudar, buscar. O detalhe é o porquê que você quer isso. Pra quê? Porque antes de eu ser pregador na tribuna, eu preguei muito no anonimato. Antes de Davi estar lá, tinha que ir lá, tá cuidando das ovelhinhas sem ninguém saber. Sem ninguém ver. Então o que a pessoa quer? Ser realmente um mensageiro ou ter o status de um mensageiro? Exatamente. Deus sabe, Essa né? é a O pergunta. culto, né? Deus ouça e sabe. Deus nos conhece. Conhece. Nós temos que nos preparar para pregar. Não dá para você subir numa tribuna de qualquer forma. Sim, sim. E a minha alma estremece quando a pessoa recebe, né, a profecia e acha que vai cair do céu ali, vai ficar ali, Deus vai revelar e pronto. Só que essa questão é muito intrigante, Leandro, porque, poxa, é algo que Deus me deu, é um presente, é um dom, né? E quando a pessoa ela força essa via, é nítido. Fica uma coisa maçante, cansa, né? Pesada. E eu costumo dizer mecânica. assim, as minhas orações, igual o Rafael falou, eu oro para pregar. E quando eu termino de pregar, eu me ajoelho, eu coloco a mão sobre a minha cabeça Jesus. e eu falo, Jesus, me guarda. Meu Mas Deus. assim, a minha oração a minha primeira oração nessa oração é, eu não peço para ele me guardar do inimigo. Eu falo para ele, me guarda de mim. De mim mesmo, é isso. Para que o meu ego É isso. não ache Isso é forte. que é sobre forte mim demais. isso. Principalmente naqueles dias que Deus mais me usa. Isso. Naqueles dias proféticos, assim, que eu vejo Deus Na curar, pureza mesmo. batizar no Espírito Santo. Eu me ajoelho, coloco as duas mãos sobre a minha Socorro. cabeça e falo, Senhor, me guarda. esconda. Guarda do meu Mas eu. antes de me esconder do inimigo, me esconda de mim. Para mim não achar que é sobre mim. Porque quando nós chegarmos no céu, é isso que nós temos que entender, nós temos que apresentar diante do Senhor esse talento. Sim. Porque assim, a parábola dos talentos, né? Teve um que enterrou e outros que multiplicou. Só que Isso. chegando lá, nós temos que falar, tá aqui, Senhor. Uhum. Tá tudo aqui. Foi o Senhor que me deu e toma para o Senhor e é sobre Ele, não é sobre nós. E Exato. é isso. E a gente tem que se blindar, principalmente dos elogios, né? Meu Deus. Elogio é o que mais tem derrubado Meu Deus. pessoas que Deus levantou como uma voz, como instrumentos, elogio. E assim, o que me pega muito, por um tempo eu ficava até em silêncio, dava risada, mas hoje, graças a Deus, eu consigo responder na lata os elogios comparativos. Você termina de pregar, vem o nossa, isso é hoje muito foi ruim. ó, porque veio fulano, ou então aquela assim, Ixi. nossa, era melhor Sangue de você estar Jesus sempre tem aqui poder, pregando e tá? não. Meu Você Deus. vê Você que prega não é melhor do que o melhor que fulano, fulano. né? Então, Não gosto. isso daí, e infelizmente, se você não lutar contra você mesmo, isso entra. Se blindar, né? O meu ego, Deus. né? Entendeu? Eu tava até hoje à tarde lendo. Vou pegar essa colinha toda. Vai pegar os doces. Quando o apóstolo Paulo, que eu tenho como um dos maiores pregadores, ele, né? Terrível, o homem A era minha pastora vai ser Viveu sua a fã graça também. como ninguém. Ele. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a Efésios Amigo. 3, capítulo 7, ele diz assim, ó, fui nomeado ministro. E essa palavra ministro no grego koiné, né, que é o grego que vai ser escrito lá no Sim. Novo Testamento, quer dizer garçom. É isso. Então, Meu e dentro desse contexto, o que ele estava dizendo? Ele estava comparando a igreja, o organismo igreja, como um navio
Quem prega é aquela pessoa que senta lá. Antigamente os navios, quem remava ficava embaixo. Sim. Isso. E ele estava dizendo assim, que ele era o garçom, né? Que ele servia, ou seja, ele estava sentado lá embaixo, segurando o remo Pronto. e remando. É isso. E o que aparece não é quem está pregando. O que aparece é o remo. E eu costumo dizer assim, na onde eu vou, não existe grandes pregadores. Existem pequenos homens portando grandes sermões. Grandes remos, não é? Grandes remos. É isso, não é sobre nós, né? Ai, Não. que mensagem poderosa. Que às vezes você acaba de pregar, a É pessoa a vem. palavra de Deus. A pessoa né? vem e fala assim, Servir. acontece que você, né? Cara, você pregou demais e tal. Aí eu olho e falo assim, foi, né? Você não sabe como eu tava aqui. O desespero, vocês não têm noção, não. Ah, Rafael, nessa trajetória, fala pra gente a principal renúncia, a principal dificuldade que você enfrentou nesse processo. Pra viver o chamado, a entrega, eu me entregar por completo. Eu demorei muito Meu tempo pra Deus. me entregar. Pra entender como Lutei é, lutei muito, assim, porque ainda mais nessa nova etapa de vida, na cadeira de rodas, tudo, então Meu eu Deus. lutei muito as adversidades que eu enfrento por estar na cadeira. Nunca vocês vão me ver reclamando por ser um cadeirante, Sempre sorrindo. de mimimi, sempre, porque assim, eu me sinto um privilegiado por ter permanecido vivo e Deus me dá essa oportunidade de ser um ministro, mas a principal batalha é contra eu mesmo, é a renúncia, é entender e se entregar, a entrega, renunciar a tudo, se render, é a palavra certa. Uhum. Foi ali. Meu Deus, é forte, mas. Ô, Cássia, existe um segredo. Isso Ó, é engraçado. ó, segredo. Vai lá, É. cara. Existe um segredo para se concentrar na hora da palavra quando. Como é que assim? Quando há uma movimentação na igreja. Perdeu o foco. Tipo assim, a criança chora aqui, a irmã corre dali pra cantina. Vai lá, gente, presta atenção aí, vocês que estão levando ela, ó, já prepara, O organiza. segredo na hora que o negócio tá pegando, você... Gente, teve uma vez, eu vou contar, olha isso, eu vou contar uma história. Aí, na hora da- Esse segredo. Vocês viram que ela tá ligada, né? Isso aí não eu influencia, não. acredito que é o Espírito Santo, porque teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, gente, e eu gosto de pregar com fundo musical. Eu gosto, né? E o irmão foi tocar o teclado. Eu não sei o que aquele irmão tinha aquele dia. Eu não entendi aquilo. Não tava, não tava. Não. Ele não tava no ambiente? Não, O irmão tava no jazz. Ele fazia assim, ele pegava e fazia assim. Pra me ver, ele fazia assim. Meu Deus. Esticava, Será eu que é olhava. o Juninho Ribeiro, não? Não foi o né? Juninho, não. Não é Juninho Ribeiro, não, né? Aí eu olhava e falava assim, gente, o que esse irmão tem hoje? Aí eu não espiritualizo tudo, nem demonizo tudo. Porque se fosse Sim. a outra, fala assim, vem cá, irmão. Sai esse demônio sem nome de Jesus. Aí, não. E aí a igreja dispersa. Qual que é o segredo que a gente tem hoje? Maturidade. Uhum. É você entender que não é sobre você. Eu continuo naquela linha de mensagem e tal. Aí no final eu parei, respirei, olhei pra ele assim, aquele 3 segundos e falei assim, irmão, em nome de Jesus, toca esse teclado. E aí depois do culto vieram falar pra mim assim, missionária, Irmão tinha problema. o irmão tem problema. Meu Oh, meu Eu falei, pensa, se você ataca um ser Teve humano que pedir desse, perdão. Sabedoria, é a né? empatia, né? Perdoa. Irmã Cássia. É empatia. Irmã Cássia, mas você falou calminha, não falou igual aquela irmã. Não, eu falei muito tranquila. Gente, Ô, baterista! Ai, gente. Não, eu acredito na questão da empatia. Sim. É, claro, sim, tem o sim, mundo sim. espiritual, tem os demônios, né, que atuam ali na hora da mensagem, principalmente na hora da mensagem, porque, Dá o foco, né? porque tem umas pessoas que elas só sentem vontade de ir ao banheiro na hora da pregação, Macete, beber água. né? É um Não bebe negócio água o dia inteiro, aí terrível. na hora lá, Mas existe também a questão sobre a pessoa mesmo, né? Não é sobre você, é sobre Sim. a pessoa. E a gente acaba manter o foco, saber o que você está indo Mas fazer é ali. aprovação pra te testar também, né? Saber o que você está indo fazer ali e ter empatia, né? Antes de você falar alguma coisa, você entender que a tua palavra ela tem muito peso. Uhum. Né? Inclusive, teve uma vez, assim, lá, isso aqui lá, bem no começo do ministério, isso aqui é engraçado. Tinha uma filha de um presbítero e, tadinha, a menina tinha o quê? 12 anos de idade. E ela dava muita vontade de ir ao banheiro na hora da pregação, sede, ir ao banheiro. E na época, né, assim, não que seja muito antigo, as Assembleias de Deus prezavam muito por essa questão de saia. Hoje ainda, assim, e a menina ia sempre de calça e tal. E ela vinha no banheiro e voltava aí, um irmão que estava na porta falou assim para ela, vem cá que eu quero orar por você na hora da palavra. Aí ele colocou a mão na cabeça dela e falou assim, pomba gira. E foi chamando. A menina chorava convocou tanto. todo mundo.
A menina chorava. Gente, que situação. Meu Deus. Convocou todo mundo, não tinha ninguém, mas ele queria que Sim. tivesse. Balançava a cabeça da menina assim. Misericórdia. Então acaba que você Ele acabou atrapalhando mais a palavra do que atrapalhou tudo. a menina ir no banheiro. Você Atrapalhou faz? tudo. né? Como que faz uma hora dessa pra se concentrar? Eu já. Eu acho que eu não chamo a desviaria atenção o da olhar, igreja. né? Eu não chamo a atenção da igreja, eu não gosto que chame a atenção da igreja. Olha pra cá, olha pra mim, não. Eu respiro, eu deixo o espírito conduzir e vou até onde que eu sei que me permite. Se tiver disperso demais, eu dou um jeito ali, irmãos, ficar de pé, vamos orar, vamos Vamos orar. encerrar. É recorrer à oração. É o melhor recurso. De Vamos pé aí, encerrar, vamos vamos orar, orar. É o melhor recurso. Pronto. Rafael, já aconteceu com você a situação de você ir na determinada igreja, você ministrar, ser aquela palavra abençoada, e normalmente quando as ministrações assim são impactantes, o povo vai lá na frente, você vai lá, Chorar. levanta aquela oração, o povo chora, aí acabou o culto, vem aquela fila de gente, pede oração, Mas não é só oração por Bem ela. pra mim. É foto, né? foto, Não, é- carteira de trabalho, Ó, conta. Essa eu quero ver. eu vou contar um negócio. E eu Eu sempre imaginei. falo pra todo mundo, pra minha esposa, pra quem é mais próximo, eu falo, ó, isso é uma opinião minha que eu não gosto nem muito de compartilhar. Porque às vezes alguém pode escandalizar, né? Sim. E agora que quase ninguém vai ver, né? Ninguém tá assistindo. Agora não, Pode só falar, nós. Só tá entre nós, né? Só. De verdade. Rafael, eu sei que tem casos específicos. Mas, gente, se na palavra você não foi impactado, se o Senhor não trabalhou com você, Sim. se o Espírito Santo não falou, a minha oração não vai fazer efeito. Se a palavra, que é o principal, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está agindo. A pessoa, Sim. esse negócio você prega, entrega a palavra. Tudo que a palavra traz, o peso que a palavra traz, e no final aquela fila, ora por mim, de verdade, eu fico triste quando isso acontece. Por quê? O segredo tá tudo na palavra, gente. É não tá verdade. num dom que alguém tem de colocar a mão em você, entregar uma revelação. Não, é a palavra. E detalhe, se for para você receber uma oração ou algo específico, Deus vai levar a pessoa diretamente de você. Uhum. Porque o versículo não é que eu tenho que correr atrás de sinais. O versículo diz que os sinais seguirão os que crê. Sim. Se eu crer na palavra, o versículo vai ter que vir. Os sinais vão ter que vir em mim. Sim. E tem muita gente indo atrás de sinal. E deixa a palavra E de deixa lado. a palavra de aqui, lado. ó, Eita. aquele culto, porque as coisas acontecem pela palavra. Não é por meio dom, do não é a palavra. E tem gente que aí você prega, acontece tudo aquela fila. Aí a minha oração é essa. Senhor, em nome de Jesus, que tudo que o irmão ouviu nessa noite se faça real na vida dele, que ele precisar ser mudado, a postura que ele precisar tomar, que ele faça segundo tua palavra. Vem onde traz. Senhor, a mesma oração para todo mundo. Eu já Aí, falo. porque a pessoa, não sei, que expectativa que ela gera por causa de dom ou disso e aquilo. Se a palavra não Às vezes muda. é carência Não, também, não, né? não. Eu vou, já que nós sei. entramos Mal, aqui, né? mal lembrado. Vocês colocaram esse tópico. É o seguinte, elas querem revelação. Revelação, tá atrás do dom. Já teve E a maior igreja. revelação É a palavra. A palavra. E eu costumo dizer assim, Deus me usa em profecia. Só que é quando Ele quer. Eu não Exato. forço via de jeito nenhum. Gente. A coisa que eu tenho mais medo é aquela bela frase assim, assim te diz o Senhor. Quantas pessoas que nós conhecemos que Diz o foram Senhor, destruídas não tem nada de Senhor. por assim diz o Senhor, a hora Pelo eu, né? que vai fazer, o dia e não acontecer. E hoje eu já falo assim, irmãos, quem quiser oração, vem agora, porque depois de terminar, eu já não vou mais orar, né? Por ninguém, vem agora. Porque as pessoas Tem ficam coisa assim, específica, ora por né? mim É. e Isso. tal. Não, E assim, ó, só pra pegar esse gancho seu aí, tem esse lado da igreja e tem o lado da turma, da nossa turma itinerante que ama isso aí. Que ele quer essa oportunidade para orar separadinho com alguém, para entregar um ex que te digo. Então tem esses dois lados. Tem, na verdade, não, só tem muita gente sendo enganada porque procura ser enganada. o que quer, né? Procura, Ama, sabe que a pessoa e vai lá, põe a cabecinha Vai lá, lá. aí a pessoa entrega, depois se frustra, desconta em quem? Em Deus. E o pior Quem que entra na nem igreja, presta atenção no principal, presta. que é a palavra, É isso. só fica pensando ali no final, não, vou lá, vou lá. Mas quanto já é- aconteceu comigo que eu fui pregar uma igreja, porque eu prego Bíblia, gente, me chamou a Bíblia. É Bíblia, isso, Bíblia, só Bíblia, isso. Bíblia. Uhum. E eu percebia que a igreja não ia. Eu falei, gente, mas o que é isso? Uma hora de Bíblia, a igreja não vai, uma hora. Meu uma hora. Deus. Terminei de pregar suando, o cabelo, parecia que eu tinha lavado. E hoje a gente tem uma tática, né? Nós vamos revelar aqui, o pessoal que prega está começando. Vamos lá, vamos Venda a Bíblia, que é onde você desce. Palavra, vamos lá. Não é- Você desce, você vende material. Não é arrasta pra cima, Não, e é aí Bíblia. eu preguei, a igreja lotada. Tinha umas quase 300 pessoas na igreja, o povo, pra receber ali, da frente, umas 10 pessoas recebia, levantava, erguia a mão. E Sim. o povo,
Quando eu terminei de pregar, que eu fui profunda, eu falei, Senhor, será que o problema sou eu? Aí eu fui andando e eu ouvi o pastor falando, ó, na próximo dia, tal, vai vir um pregador aqui e ele é usado em revelação. Ah lá. Revelação. É isso. Revelação assim te diz o Senhor. Só em cima desse tema pra gente ir pra outro, eu fui convidado pra uma certa igreja. Falei disso hoje com o Samuel vindo pra cá. E o convite, o pastor da igreja, ô Varão, tenho visto teus vídeos pregando, mas me fala como que é teu ministério. Falei, como assim, querido? Você só prega ou você tem os dons? Ixi. Tem não sei o quê. Falei, não, irmão. Aí eu enfatizei, eu só prego. Mas é que nós também gosta de palavra também. Aí depois eu oro e Olha, entrego os meu mantos pro povo. Meu pai do céu. Misericórdia. Já veio treinar de casa. Sangue Falei, de meu Jesus. Deus Gente do céu, que E, tipo, absurdo. só prega. É o que mais Gente, vê, né? como só. A palavra Só. é... Meu pai do céu, absurdo. É triste. Ô, Cássia, Oi. você possui carreira... Cássia e o Rafael, né? Caso... Os dois. Possui carreira secular, né? E assim, quais os desafios para conciliar, se caso... Carreira secular. Eu falo assim, ter dois empregos. Sim. E como que a gente sabe, para saber a hora de abrir mão? Falar assim, não, Deus, eu não consigo levar essa vida dupla. Olha, como eu disse, né? Eu sou formada em engenharia civil. E quando o Senhor falou para mim que Ele ia cuidar de mim, que lá, anos atrás, eu falei, não, mas eu vou trabalhar. Eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade. Que eu fui criada pela minha avó, então eu comecei a trabalhar. Quando Deus começou a falar comigo, eu não queria abrir mão. Ele mesmo fechou as portas. E quando começou a pandemia, gente, essa história é muito engraçada. Eu quis ter uma empresa, porque eu pensei comigo, se eu tiver uma loja e pregar, não vai ter problema, né? Eu cuido da loja e prego. Essa era a minha intenção. E eu me tá lembro de que boa. eu tinha uma loja de celular. Eu abri a loja, porque existe a vontade permissiva de Deus, Isso. né? Que Deus te permite. Não, você quer? Toma. Você vai ver que não vai dar certo, mas toma. E existe a vontade absoluta, soberana, que é o que Deus quer. E às vezes Deus permite a vontade permissiva só para te colocar dentro da vontade absoluta dele. E aí, quando iniciou a pandemia, que fechou as igrejas, eu falei, vou abrir uma loja, investir na loja, abrir. Eu me lembro que quando eu abri a loja, Rafael, eu fui ministrar em Uberlândia. E eu tava tomando café, a irmã olhou pra mim e falou assim, você sabe que a sua loja vai fechar, né? Eu falei, irmã... Inimigo tá se usando, irmão. Simples o assim. inimigo tá usando a boca da senhora. Não, porque o Senhor mandou te dizer que vai fechar. Eu falei, não vai, não, tá repreendido. E eu conciliava, dava para conciliar. Só que chegou um período que ficou um pouco mais complicado, mas aí eu conciliava. E um belo dia, gente, por incrível que pareça, em livre e espontânea pressão espiritual, a loja tinha material, a loja tinha tudo. O povo passava em frente à loja e não entrava. Meu Deus. E aí acabou que eu Gente, precisei é um fechar. negócio, né? Isso, né? Meu Deus. E hoje eu vivo exclusivamente pro altar e é Deus que cuida de mim. Eu também falar. vivo totalmente hoje para a obra e pela obra, né? Mas relutei muito. E no meu caso, meu acidente foi em 2013. Eu fiquei até 2015 afastado, mas o meu sonho era voltar a trabalhar. Eu fiz tudo que eu podia em termos de recuperação, tudo para voltar a trabalhar. Eu queria provar primeiro para mim Que era capaz. que eu era capaz de fazer algo em cima da cadeira. Eu nunca gostei do decreto vindo do outro. Você não pode, mas não, deixa eu tentar. Se eu não Sim. puder, beleza. Aí eu trabalhei de 2015 a 2018. Só que eu me casei em 2017, eu e a Michelle. Então, eu estava no meu primeiro ano de casado, montamos nossa casa, Olha, meu Deus. conquistamos nossas coisas, tudo. E começou a incomodar. E eu sentia o peso. Só que eu trabalhava numa grande rede de loja de imóveis aqui da região. Eu me entreguei demais pro trabalho. Muito. Queria fazer acontecer, né? E fui. E os proprietários falavam, o mesmo plano que a gente tinha com o Rafael que andava, a gente tem com o Rafael na cadeira de roda. E as coisas acontecendo, indo bem, ganhando bem, vendendo, sempre fui da área da venda, tudo. Só que começou a acontecer assim, as pessoas me chamavam para pregar, principalmente durante a semana. Eu não podia ir porque o horário meu, eu dava treinamento, eu tinha parte de projetos que eu fazia lá, então nunca dava. Só que dentro de mim eu dizia, Deus, o senhor sabe que eu preciso, eu acabei de casar, eu tenho que estabilizar, e tinha justificativa. Meu Deus, que estreito. E a Michelle, a minha esposa, sempre falando, amor, e teu ministério? Amor, não, amor, Deus sabe e tal. E Mulher aquela sábia. luta. Isso, ela sempre cobrava nisso. Michelle é uma bênção. Aí chegou um dia que Deus me pegou mesmo, sabe? Falou comigo no trabalho, sabe quando vai perdendo o sabor? O lugar eu amava estar ali. Foi perdendo o sabor, não foi. Eu ia pro trabalho porque tinha que ir, foi perdendo aquele encanto.
Aí eu cheguei em casa e falei, Mia, eu vou sair do trabalho. Mas dentro de mim já pensando em outra coisa que não me prendesse tanto. Ela falou, eu estava orando por isso acontecer. Aí, mas nesse tempo que eu reivindiquei meu trabalho, eu pregava, quando pregava muito, 3 vezes no mês. Quando eu preguei Era agenda 4 domingos cheia. no mês, eu falei, Jesus, olha o Marco Feliciano aqui. É. Os 4 domingos me sentindo o pregador. Tinha 3 agendas, 2 agendas. Quando eu saí do trabalho em 2018, eu tinha esse tanto de agenda. Sim. Eu saí do trabalho. Só que para eu sair, eu cheguei, que eu pensei, o pessoal gostava de mim lá, tudo. Falei, gente, vamos fazer um acordo para eu sair dentro de mim. Eu pensei, vou pegar um bom acerto, vou pegar um seguro-desemprego, 6 meses, estabilizadinho, com um salário legal, eu me viro. Eles falaram para mim, nós temos muito plano com você. Nossa. Mas se realmente você está saindo e é Deus que te chamou, pede as contas. Eita. Nossa. Deus me Nossa. levou exatamente nesse território aqui, para ver o quanto eu estava disposto a me render porque Ele tinha para mim. Sim. Eu pedi as contas, eu não tive seguro-desemprego, eu não tive o acerto que eu imaginava. E eu saí e minhas agendas eram 3, 4 no mês. Meu Você foi Deus. depender 100%. 100% de Deus. Porém, deixa eu contar algo. A minha esposa é enfermeira padrão. Fez faculdade, fez tudo. Sim. A Michelle trabalhando. 2018 e eu, 3, 4 agendas no mês. E fazendo a obra. Feliz, sentindo aquela paz. Aí que a gente detecta. Quando você toma uma atitude, sente paz. Paz. Eu sentindo aquela paz. Você não nada sente mais aquela preocupava, opressão, né? Aquele... Só que aí, eu sem nem imaginar, Deus já estava falando com a minha esposa. Aí minha esposa chega em mim e diz, eu vou sair do trabalho que Deus falou comigo. E é Eita. pra gente, porque eu tô incomodada. O que acontecia? A Michelle sempre me acompanha em toda a agenda que eu vou. Hoje, esporadicamente, ela não veio. E ela incomodava porque ela era enfermeira padrão. O horário dela era da 1 às 19, das 3 às 19. Mas nunca saía às 19. Então nós chegávamos muito atrasados nas agendas. E começou a incomodar ela. Ela começou a falar com Deus. E aí Deus falou para ela abrir mão. E aí aconteceu a mesma coisa. A Michelle foi falar para ver de fazer um acordo. Eles falaram, não, se é Deus que está te chamando, pede as contas. A Michelle também pediu as contas. Ambos abrimos mão e vou dizer, Deus. foi a melhor decisão que nós tomamos na vida. Glória a Deus. Coisa Foi a linda. melhor, porque quando você abre mão de algo para viver o que Deus está te chamando para viver, nunca vai ser perca pra gente. Nunca. Vai ser. Ganho, né? Não tô dizendo, porque depois disso eu ganho muito mais. Não. A paz que eu sinto, eu não sentia ganhando 4 mil por mês, 5 mil por mês, 6 mil por mês. E nada falta, né? A Porque ela, providência sempre Deus chega na cuida, hora Deus certa. cuida, Deus Não, cuida. meu Viver é Deus. milagre. Eu postei algo esses dias que Deus estava falando muito comigo em minhas aflições, né? Porque a gente tem nossas responsabilidades financeiras. Sim. Aham. Eu digo algo muito sério. Eu falo, hoje, se eu não cumprir uma responsabilidade financeira minha, um exemplo, com o Leandro, não vai dizer, o Rafael lá de Mirassol, não. Vai dizer, o Rafael pregador. O Rafael É bem por aí. isso. Então a gente tem que levar uma vida de retidão. Exato. Problemas todo mundo vai ter, mas nós temos que levar. E eu estava muito aflito. E aí orando tudo, aí virou a chave, eu dei um estalo, eu até postei isso, que Deus falou muito comigo. E eu vivo isso hoje. Quem depende de provisão não precisa do dinheiro. Uau. E às vezes a gente quer muito É dinheiro, forte, não se igreja. entrega para o propósito. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ô, glória. A gente não se entrega para o propósito, para a chamada, porque nós estamos presos em obrigações ou em conquista que financeiramente a gente precisa do local onde a gente está sendo remunerado. Sim. Para ver, eu não estou dizendo para todo mundo sair do trabalho, não, porque nem todo mundo vai. Deus vai chamar pra assim. ir, Às mas- vezes o teu chamado é ali, mas muitas vezes se a tua expectativa está no dinheiro, você vai ver que você não vai ter a paz de quem vive de provisão. Não. Quem depende de provisão não precisa do dinheiro. Meu Deus. Quando o Rafael falava sobre isso, provisão, como é que eu sei que Deus está me chamando, né, para viver a provisão dele? Quando ele supre tudo. Quando ele supre tudo. Eu me lembro que quando Deus me... Eu tenho vários testemunhos assim desse cuidado de Deus, mas Sim. o mais interessante que eu falo foi que quando Deus ele me trouxe, né, para a cidade de Votuporanga, eu vim com uma loja. Eu ganhava daquela loja ali. Aí quando a loja foi perdendo, a gente sente escapar entre os dedos. Deus preparou o local onde eu moro hoje, que é um local muito bom. E eu me lembro que eu desci, Rafael, é um condomínio. É um condomínio, não para me vangloriar, para vocês Sim. verem o que Deus faz. Sim. Eu desci do meu apartamento, coloquei, sentei ali num hall que tinha, coloquei as minhas 2 mãos na cabeça. E falei assim, Deus, esse povo sabe que daqui 30 dias eu vou ser despejada porque eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Esse povo sabe que eu não tenho... como é que eu vou comer? E eu só falava assim, como? E Deus só falava assim para mim, confia em mim. Não falta nada. Não falta comida, Meu não, Deus. não, não, não,
não falta o aluguel. E assim, Deus deixa você chegar no seu limite. Quando você fala assim, amanhã, Deus, você chora a madrugada inteira, de manhã, olha lá. A providência. A providência. Eita, glória. É lindo. É lindo, É lindo É o demais. ID, gente. Bom, é o eu, ID. eu ID. sou suspeita, né? Que eu sou neta de missionária que vive de providência. Você sabe Pronto, bem, né? você sabe Você de viveu, perto né? isso, né? É. Gente, e é o você melhor, acredita viu? que às vezes o que acontece, acontece coisas na minha vida e eu vejo que não é tanto por mim, é porque eu sou neta dela. Isso. Eu- É verdade. Você acredita? A fidelidade dela recai É. sobre você. Eu conto algo assim que é muito incrível. Aí eu contando meu testemunho. Vou contar só. Dá lugar, Luana. Eu tava grávida e eu fui trabalhar num lugar e eu tinha um dinheiro. A gente comendo ovo, fazendo dificuldade. E eu passei naquela padaria Pagnelli. Tinha um bolo, assim, maravilhoso de churros. E eu entrei, eu vi e eu não tinha dinheiro pra comprar o Nem bolo. uma moedinha no bolso. Nada. Nem um real. Aí eu falei, aí eu voltei pro carro, o Gilmar falou assim: o que foi? Eu falei, o dinheiro que eu tenho, não dá pra comprar esse bolo, não, vamos embora. Aí ele falou, mas você tá grávida, né? Vai. Eu falei, não vou comprar, não dá. Aí entrei no carro e lá veio a mulher com a bandeja, com o bolo Olha. Meu inteiro. Deus. Ô, Meu filha, Deus. leva esse bolo. Pelo amor de Deus. Ó, sabe o que acontece? Esse bolo foi feito ontem. E amanhã a gente não vai vender. Meu então você já Deus. leva esse bolo inteiro, pode levar pra você. Eu falei, ai, Deus, obrigada. Deus Tomo posse, Senhor. Deus cuida. Não, É lindo Deus, esse cuidado. Deus é um né? pai que pai, cuida. obrigada. né? Aí eu cheguei no carro, o Gilmar falou assim, você tem sorte? Eu falei, não, eu tenho Deus. É isso. Oh, meu Deus do Tem céu. um pai, isso. né? Tem um pai Gente do zeloso, céu. amoroso. Que cuida E é de o mim. melhor, viu? Assim, nós que já trabalhamos, o que Deus nos dá hoje é muito mais do que o nosso dinheiro Isso. conseguir pagar. Isso. É coisa assim que você fala, meu Deus, é pra mim mesmo. É coisa absurda que você fala. Fala impossível, mas Deus é o Deus Não. do E possível. em cima desse teu testemunho, eu lembrei de algo. Os cuidados de Deus é extraordinário. Terrível. Né? Eu, logo após pandemia, convidaram para pregar em Badibacite. Só que o pastor, quando me ligou, ele estava meio constrangido, dava para anotar nele. Aí ele falou, Rafael, tô até meio envergonhado, mas os irmãos pediram para eu te ligar, que é aniversário do nosso ministério, 27 de dezembro. Ele falou, e eu de verdade não ia fazer nada, porque por causa da pandemia eu entreguei o salão. Muita gente foi embora, nós estamos em 6 pessoas na igreja. E os irmãos falaram para mim, não, vamos fazer o aniversário da igreja e chama o pregador. E veio no meu coração você, mas eu tô com vergonha, porque a igreja hoje é no fundo da minha casa. Sim. Aí eu falei, que é isso? Mas eu senti tão honrado. Falei, que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, que honra, vamos celebrar essa data. Tudo fechei a agenda com ele. E nesse ano, eu e a Michelle tínhamos programado uma viagem para Gramado. Só que veio Eita. pandemia, veio tudo. A gente ia viajar e participar de um congresso de casais. Que todas as nossas viagens a gente faz específico Sim. com algum propósito, não é só Sim. passeio, sabe? Só que devido ser o ano pós-pandemia, não consegui pagar e tudo mais, cancelei, não pude ir. Fui pregar em Badibacite, no fundo da casa, uma igreja que ele tinha fechado as portas, ficou só 6 pessoas, 3 famílias. Aí nesse dia, convidou, tinha um pouquinho de gente, devia ter umas 13, 14 pessoas. E fui pro culto. E tô lá, preguei, tudo mais, acabou o culto, um irmão me chamou de lado, que tinha ido na igreja naquele dia porque apresentaram uma criança. Nossa. Aí ele é de outra igreja, convidaram ele a apresentar uma criança. Ele veio perto de mim e falou assim, ó, quando você estava pregando, Deus tocou no meu coração da minha esposa para abençoar vocês. Eita. Nossa. Vai ter um congresso de casais em Gramado, a gente queria mandar vocês para lá. Olha que Olha. benção. Vocês não conseguiram. Gente. E agora, olha o cuidado de Deus no Eita, território Deus. totalmente improvável para algo que Deus sabia que estava no nosso coração. Sim. É coisa de E a Deus, gente gente. foi para Gramado, não paguei para ir, não consegui pagar, Deus nos abençoou. Pra Gramado, tá, Deus gente? guardou, Gramado. ficamos em Gramado, fomos na conferência. Foi uma Eita, conferência Deus que marcou muito, que era de casais, então pregou a Camila Barros e o esposo, Cláudio Duarte, a esposa, Olha isso. o Leo Leonardo, a esposa. Então Imagina todos se não eles, mas o tivesse- casais. E a gente num ambiente que eu olhava e falava, Deus, Imagina Só o se eu não Senhor. tivesse ido no Deus, cultinho, né? você entendeu? Na As pequena oportunidades que Pequena Deus dá, por isso que a oportunidade. gente tem que ficar muito É. atento. Mas foi o que Verdade. aconteceu com o Davi, né? O pai dele falou, leva Vai lá levar. a Vamos, manteiga traz notícia. e traz notícia. Ele chegou lá e matou um Queijo, né? gigante. Traz- Pequenas oportunidades, né? É isso. Então, eu gosto. Tem um também que eu quero, para encerrar essa parte de testemunho, esse anel aqui, ó, é da formatura de teologia. Eu ia me formar em teologia no ano de 2019. E como nessa época eu já tinha fechado as portas de emprego, eu resistindo, eu estava terminando a faculdade que Deus me deu, e eu fui pregar perto de Marília. E nessa época eu estava cotando quanto, né, o anel para comprar e era caro, quase R$1.000. Sim. Trabalhei com isso aí. Quase R$1.000. Também. E eu não Muito anel de tinha, formatura. né? Eu não tinha esse dinheiro. Uhum.
também, Ourives. E eu falava assim, pai, eu quero um anel, eu quero me formar, eu quero ter um anel. E não tinha. E nisso, para pregar o ônibus, ainda morava em Minas, eu tinha que vir para Fernandópolis para Rio Preto, Marília. E o ônibus atrasou 5 minutos, Rafael. Eu orando, Deus, não, eu cheguei 5 minutos atrasada. Eu tive que ficar 4 horas aqui na rodovia de Rio Preto, na rodoviária de Rio Preto, esperando outro ônibus. E nisso o cuidado de Deus, eu fui para na época tinha aquelas lojinhas, e eu fui na lojinha de uma irmã que era crente, não conhecia ela, conversando comigo, eu falei, vou me formar, tal. Ela falou assim, e o anel? Eu falei, o anel não tenho ainda. Aí eu andei naquelas lojas, todos os anéis eram de 900 a R$1.000, eu não tinha dinheiro. Eu fui pregar no sábado, pregava sábado e domingo, cheguei sábado, preguei, domingo de manhã, eu subo na tribuna, sendo lá da pastora, a pastora fala para mim assim, eu não tinha falado nada. Ela falou, missionária, abre a mão. Ela catou no dedo assim, Rafael, pegou esse anel, colocou na minha mão e falou assim, usa esse aqui até chegar o teu de formatura. Meu Deus. Eita. Aí eu olhei pra ela e falei assim, é pra mim, pastora? Nosso Deus. Aí dentro de mim eu falei assim, mesmo se não serviu, não devolvo. Meu Deus. Mas serviu. Aí eu cheguei em Minas, no mesmo lugar que eu ia coter o anel, eu falei, moço, vê pra mim quanto que é esse anel aqui, por favor, que eu pedi pra colocar, né, as letrinhas. Problemas, né? Era o valor do anel que eu queria comprar. Meu Jesus Que amado. bênção. Glória a Deus. Sempre providenciando. Deus é fiel. E o bom é que os cuidados de Deus, por mais que eles sejam improváveis, ele encaixa dentro daquilo que a gente quer, Supra né? a necessidade. Meu Deus do Até- céu. Não, ultrapassa, né, às vezes. Sempre ultrapassa É a mais do que a expectativa. gente pensa. Sim. Meu Deus, é forte demais. Deus é incrível. Meus irmãos, para finalizar, eu queria... Legal. Gente, sério mesmo, Ela tão esse papo tá edificante, né, Luana? Tão bom. Tremendo. Eita, que Deus tá falando. Deus tá falando forte. A gente tá chegando aí nessa parte final e a gente queria que vocês, a irmã, a missionária Cássia Menezes, irmão Rafael Caetano, O pastor pudesse aqui, né? aí dar suas considerações finais aí, falar um pouco mais sobre o ID e mandar uma mensagem para os nossos irmãos que vão nos acompanhar. Não, eu vou deixar o Rafael porque tem prioridade. Primeira Tem prioridade? Não, eu vou deixar o pastor Rafael e depois dele Depois ela conclui. eu Conclui. concluo. Chave de ouro. Isso. Mas antes de entrar, eu quero agradecer muito pelo convite. Amém. De verdade, Amém. fiquei. Nós que agradecemos. Exato. Fiquei sem saber como iria ser, o que falar, porque é um ambiente novo. Experiência nova. É uma né? experiência nova. Eu, de verdade, durante esses dias aí que tava chegando a data, quando remarcou, até fiquei mais, ufa, Deus, deu mais um prazer. Oh, meu Deus, ainda bem. Mas foi muito bom estar aqui com vocês, muito edificante. Que Deus faça esse podcast chegar a números que vão surpreender a expectativa Amém. de vocês. Nós cremos nisso. Porque através é uma ferramenta poderosa que Deus entregou para alcançar pessoas nesse mundo da internet aí que são Amém. bombardeadas por tantas Esse é o coisas, nosso né? intuito maior, E né, Luana? precisa ter luz e ter sal ali. Então que Deus faça esse daí chegar em lugares que vocês nunca imaginaram. Glória a Deus, eu E creio. para finalizar minha participação sobre o ID, você que Deus já falou, você que Deus já te mostrou, já te cercou, não reluta não, se entrega. Mas se entrega gerando as tuas expectativas totalmente em Deus. Amém. Porque vai ter Glória a momentos Deus. que você vai se decepcionar com você mesmo, pessoas vão te decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. Amém. E essa chamada tá ardendo aí, se entrega. Você ouviu o testemunho meu, da Cássia, de todos, todo mundo tem testemunho, que tiveram que renunciar para conquistar algo com Deus. Então, esteja ciente de que a partir do momento que você se entrega, esse testemunho que a gente contou aqui é pouco demais perto do que Deus faz. Então, quero falar com quem vai assistir isso aqui e está relutando ainda, está pego numa profissão, está se apegando em várias outras situações, na vida que tem, e olha para a vida que você tem e diz, como vai ser? Eu te digo com toda certeza, vai ser muito melhor do que o que você vive hoje. E o que vai detectar que vai estar melhor não é se você vai ter mais ou se você vai ter menos. É que aquela paz que excede todo entendimento jamais vai se apartar de você. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento para quem o Espírito Santo já está falando, e você ainda está relutando. Se entrega, se rende. Deus tem algo lindo para realizar em você, mas o mais lindo é o que Ele vai fazer através de você. Deus abençoe. Como fala lá em Atos, né? Não resista ao Espírito Santo. Irmã Cássia. Quero agradecer, né, vocês. Muito obrigado, Leandro, Luana, Rafael. É uma honra estar aqui. Eu admiro muito o Rafael. É algo que eu quero deixar registrado aqui. O Rafael, o que ele falou é verdade. Você não vê ele reclamando. E o que eu acho mais interessante é que, por exemplo, pelo fato, né, dele estar na cadeira,
ele mesmo se zoa. É isso. A gente só brinca com o que a gente Ele superou. brinca. Superei isso aqui, Então, ó. é isso que eu ia Glória falar. a Deus. Então, pela lógica, a gente entende. Quando a ferida ainda está aberta, você mexe e dói. Nem toca, Então, né? percebe que ele é um instrumento de Deus poderoso, ele, a mim, para esta geração. Eu acho muito interessante isso. Amém. E olhar para ele da forma que ele vai no ID é nos encorajar. Deus abençoe, Rafael, Amém. viu? Amém. E eu estar aqui também é uma resposta de Deus. Eu me lembro que o Juninho, eu vi o Juninho no podcast e falei, Deus, eu queria tanto participar de um podcast. E aí a Luana Mandei mensagem. Uau. foi. Altas horas da Uma noite. resposta. Isso. Que Deus abençoe, que isso aqui chegue às nações. E que, como a gente disse no começo, que dos poucos seguidores virem milhões. E que Deus abençoe Em nome de muito Jesus. vocês. A mensagem que eu quero deixar, né, finalizando aqui, algo que essa tarde o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu me arrumava para vir para cá. Eu quero falar com as mulheres, as moças que Deus chamou para pregar a palavra. Não que nós somos diferentes dos rapazes, não. É que há um pouco ainda de resistência da parte feminina. Não só pessoal, mas também ainda sobre algumas tribunas. A mulher, ela é sensível, mas ela não é fraca. Isso. Nós somos fortes e a sensibilidade é como nós nos quebrantamos diante de Deus. Então eu quero falar com as moças e mulheres da minha geração. Se você sente essa chamada arder no seu coração, se você sente que o Senhor chamou você para esse tempo, se debruce na palavra. E entenda que o mesmo Deus que me chamou Aleluia. faz também esse chamado a você. E é possível ser uma mulher, esposa, filha, mãe, e portar a palavra, ser uma ministra da palavra de Deus. E eu acredito que Deus está levantando uma geração poderosa aí. Amém. E eu encorajo você, através da palavra, vai. Pregue o evangelho, pregue a verdade do evangelho, vai e se permita viver o que Deus tem. E aos rapazes, vai também. É isso. Vamos lá. Deixe Deus te usar. Seja a boca de Deus nesta geração. E aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me vangloriar, porque é me imposto É isso. esta responsabilidade. E É tudo isso. que você fizer, pelo amor de Deus, que seja para a glória de Deus. É isso. Que seja para que o nome de Deus seja Glória a glorificado. Deus. E lembre-se sempre, seja grato. Grato a Deus pelo dom, grato às pessoas que caminham com você por confiar em você. E quando o Senhor te colocar em grandes lugares, lembre-se da onde você saiu, É a verdade. primeira altar que você pregou É isso. e o primeiro pastor que lhe confiou a sua tribuna. Que Deus É abençoe. forte. Amém. Glória a Deus. Mano, Ana, com seus Quero agradecimentos. agradecer, né? Agradecer a vocês pelo apoio, né? Sei que não é fácil, segunda-feira. Mas verdade. olha, Deus abençoe. Amém. Foi de bênção Verdade. mesmo. Lê, obrigada pela companhia de novo. Amém. Obrigada a todos que vão assistir, vão apoiar nós, né? Vai lá, E se inscreve lá, gente. inscreve lá, muito, gente. Se inscreve, gente. É o compartilha. que eu mais peço. A página do Exatamente. Instagram, né? Página do Exatamente. Instagram de vocês. Isso, arroba podadex aí, gente. Segue nós aí. E, meus queridos, ressalto aqui tudo que foi falado. Vocês já sabem. Curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, né, Lu? E queremos novamente agradecer o Rafael Caetano Eu que agradeço. por aceitar o nosso convite. Missionária Cássia Menezes, é uma honra conhecê-la. E eu tenho certeza que logo nós vamos se ver aqui nesse tempo aqui, viu? Traz a labareda aí pra Mas dar eu uns quero glória, pregar hein? depois do pastor Rafael, porque é difícil, traz viu? a Não, então não vai demorar, porque ele já vai Já tô pregar. sábado, Não, já então Ele vai fechou, pregar no ele vem nosso primeiro, retiro. Traz o Rafael Madex, primeiro, ó, depois eu venho. se liga aí, hein? Sábado é nós lá no Retiro, irmão Rafael Tá Caetano, legal. pregando a palavra do Senhor. E vocês, meus irmãos, que nos acompanharam, queremos agradecer a sua audiência. Fiquem com Deus e fiquem com a paz do Senhor. Gente, Deus abençoe. na paz, Deus abençoe. Deus abençoe, meus Até a irmãos. Deus próxima. abençoe.